gente, esse é o ArchiCast número 197, meu nome é Adilson e hoje a gente volta a fazer um episódio dedicado a uma tipologia arquitetônica, e nesse caso um tipo bastante desafiador. Conectado às necessidades da cidade, esse tipo de edificação muito comum em grandes metrópoles sempre foram um destaque na sua história, já que é por eles que a cidade representa seu poder financeiro e comercial. E hoje, construí-lo acompanha uma diversidade de tomadas de decisão e gerenciamento de ações importantes no mundo da construção civil, além, claro, de ser uma demanda desafiadora que lida com investimento, transporte, legislação e sustentabilidade. Hoje o nosso assunto é edifício comercial ou torre comercial, e para falar sobre esse assunto, a gente traz uma turma de amigos que é especialista. Primeiro, deixa eu apresentar, acho que vocês já conhecem o Bruno Sarmento. O Bruno é arquiteto pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em gestão empresarial pela FGV e sócio proprietário da Lourenço Sarmento Arquitetos. Bom dia, Bruno, obrigado por estar aqui com a gente para conversar sobre torre comercial. Bom dia, prazer muito grande estar aqui com vocês, especialmente aí entre grandes amigos. Está aqui também o Carlos Eduardo Matos. O Carlos é arquiteto pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é mestre em habitação pelo IPTI de São Paulo e professor de projeto na Uniacademia. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo aqui no ArchiCast e obrigado por aceitar o convite. Bom dia, Adilson, Rafael, um prazer, obrigadíssimo participando com o Bruno, que é um grande amigo, isso é ótimo. Obrigado. Para conversar com os dois, estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, bom dia. Bom dia, professor Carlos, Bruno, estamos em casa. Vamos falar bastante aí sobre esse tipo de projeto, né, que a audiência sempre gosta de saber, procedimentos, experiências, né? Temos aí dois participantes com experiências acadêmicas e profissionais, vai ser muito legal. Isso aí. Então a gente vai para os e-mails, comentários e outras coisitas mais. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Opa, tudo beleza? E aí? Tudo certo. Você tinha falado em off que tá calor aí pra caramba, né? Demais, o calor dos tamborins também do carnaval, que os bloquinhos já começaram, tá tudo muito quente, tudo muito alegre. Vamos que vamos. Bom, Rafa, como é que esse pessoal faz pra entrar em contato com a gente? Bem, mandando e-mails para contato@archicast.com, e você também pode nos achar nas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, Twitter, temos também um canal no Telegram, que a gente posta algumas coisas lá, informações adicionais e outras curiosidades, e também um canal no YouTube. Isso aí. Para vocês acharem a gente lá no YouTube, só digitar youtube.com/archicast. Vocês sabem que a gente faz episódios ilustrados. As nossas entrevistas agora a gente está fazendo por vídeo. Bom, se inscrevam lá no nosso canal, porque semana que vem tem novidade, né, Rafa? Tem novidade semana que vem e também tem recado. Tá sabendo que as inscrições do 5º Prêmio Design Tomiotaki foram prorrogadas até 16 de fevereiro? Se você é universitário ou formado há até 5 anos em qualquer área e tem um projeto de design, faça já a sua inscrição. Acesse premiodesign.institutotomiotaki.org.br ou as redes sociais do Instituto Tomiotaki para saber mais. A realização é do Ministério da Cultura do Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal, com patrocínio da Motorola e Sudate. Bom, a gente vai então ficando por aqui, não sem antes pedir para vocês comentarem, sugerirem pautas. A gente está sempre aberto a ouvir vocês e a conversar também, né, Rafa? Isso aí, temos vários canais aí em aberto, temos o grupo do Telegram, temos os comentários que você pode fazer lá no canal do YouTube, temos Instagram, tem um e-mail. Então, assim, porta de entrada é o que não falta para que a gente possa conversar. Então a gente vai ficando por aqui. Bom cast para vocês. Bom cast. Para começar a pauta, a gente sempre faz aquele apanhadão, né? Delimitar conceito da coisa toda. A gente podia falar um pouco dessa história, né? Do conceito do que seria o edifício comercial ou torre comercial, e ela tá diretamente ligada à história da cidade e da sua própria verticalização. A gente podia começar falando um pouco dessa perspectiva histórica, de como essa ideia de se verticalizar uma construção foi uma coisa benéfica para a história das cidades e aconteceu muito rapidamente, né? Realmente
realmente é uma discussão interessante, né? Como que a questão do edifício comercial nos leva a pensar na verticalização. Né? Ele está muito ligado a justamente aonde a cidade promoveu o seu desenvolvimento comercial, econômico, que são nos centros, né? Nos centros das cidades, e esse centro, por uma questão de escala e espaço, a tendência é que as pessoas fossem buscando ficar cada vez mais próximas disso, e isso leva a uma verticalização. Mas eu acho interessante pensar, a verticalização não é necessariamente um tema novo, né? Se a gente pensar na história da humanidade, na antiguidade, essa necessidade já levou à verticalização. Talvez o exemplo mais emblemático, se a gente pensa na Roma Antiga, né? A Ínsula Romana, por exemplo, era um edifício de 4 pavimentos, né? Que tinha comércio, que tinha moradia, e lá vigorava o inverso do que a gente vê hoje em dia, e que se manteve desse jeito durante muito tempo. Era muito mais nobre estar embaixo, e à medida que você tinha menos condição econômica, você ia morando em cima, né? E aí, em virtude de escadas, formas de subir e a dificuldade maior de quem está morando nos pavimentos superiores. Mas o interessante é observar o seguinte, a verticalização acompanha a história da humanidade desde o início da organização da humanidade em centros, em povoados, em locais de convivência que foram crescendo, tanto para o lado quanto para cima, né? Então acho que é uma ressalva importante que a gente está falando de 2.000 anos, em alguns casos até mais do que isso. Agora, o fenômeno transformado, né, que a gente está mais acostumado a perceber hoje, que são esses edifícios aí sim chegando até os mega tall, né, high tall e outras formas, high rise, como têm sido chamados, tem um boom no final do século XIX em virtude das novas tecnologias. Sejam as novas tecnologias construtivas, quanto também o surgimento da energia elétrica, né, o advento da energia elétrica, a popularização da energia elétrica, outros adventos como o elevador, que também foi muito revolucionário, né, o ensaio do elevador existe também desde o século XVII, né? Em alguns momentos a gente vai ver ensaios de elevadores, mas o elevador usado com confiabilidade, que é o que acontece no final do século XIX, ele muda a perspectiva da verticalização. Então, acho que a combinação desses dois fatores, o avanço da tecnologia, combinado ao crescimento da força dos centros econômicos depois da Revolução Industrial, fez com que esse final do século XIX e a virada do século XX levasse a uma verticalização muito grande, especialmente nas cidades onde esse comércio, prestação de serviço e comércio tiveram especial força, e aí a gente vai muito para os Estados Unidos, né? Que aí a gente pode citar Nova York, pode citar Chicago, Detroit, cidades que vão vislumbrar uma verticalização usando esse novo advento combinado à tecnologia, e aí um tema que você citou no começo, Adilson, que é essa questão do poder econômico, né? Da pujança econômica, que é você ter nesses edifícios uma forma de demonstrar poder. Nesse caso, poder econômico, poder de uma lógica capitalista nesse momento, e que nos faz lembrar até nas pirâmides do Egito, né? Se a gente vai para as pirâmides, a gente está vendo uma amostra de poder com algo verticalizado que até hoje desafia a nossa maneira de construir, né? Até hoje a gente tem dificuldade de explicar, mas ali o que a gente estava vendo era poder materializado em um edifício de grande escala. Exatamente isso que o Bruno falou, eu só queria acrescentar alguns pontos. Saindo um pouco aí da questão comercial, mas falando primeiro da verticalização, a verticalização, ela está imbuída no ser humano aí desde o princípio. Nosso próprio corpo já é um elemento vertical. Então, essa influência, se a gente fala de cidade, nós estamos falando de pessoas. Então, essa questão do simbolismo da torre, ele é muito presente desde o princípio aí, independente da gente estar falando de cidade. O Bruno mencionou as pirâmides, a gente pode mencionar Stonehenge, com uma verticalização de 5 metros para aquelas pedras de 50 toneladas, que até hoje a gente não entende direito o significado. As próprias pirâmides que o Bruno falou, zigurates. Então, tem uma série de símbolos que a torre representa. Fé, poder militar, nós temos aí as muralhas com torres. Então, esse simbolismo da torre é algo muito forte, que está presente aí desde o princípio. Uma outra maneira de abordar a questão da verticalização, que o Bruno já falou aí, mas só reiterando um pouquinho, é a questão do espaço. É uma maneira da gente multiplicar o solo aí, se a cidade cresce horizontalmente, mas há momentos e necessidades dessa cidade crescer verticalmente. Então, a torre é um elemento muito interessante, eu acho que de análise, é uma tipologia arquitetônica muito interessante da gente analisar. Mais que fazer uma pergunta, né, é estender um pouquinho esses comentários, né, o Carlos acho que trouxe essa percepção de que a torre, ela é, ao longo da história, né, da arquitetura, ela foi estimulada por diversas coisas, né, e a gente pensando, né, nos ritos e ascensões e demonstração de poder, né, porque, né, a marcação na paisagem
era um elemento de delimitação de um território, né? Território e poder estão ligados. E depois, né, a gente dá um salto aí para o avanço tecnológico, como o Bruno citou, Revolução Industrial, o advento dos elevadores, né, que permitiu essa questão técnica, né, da verticalização, e o último ponto que você tocou sobre o uso do solo, né, que é você multiplicar a terra sem precisar de mais terra. E aí a gente está falando de otimização de infraestrutura, falando de uma série de coisas que é um dos grandes dilemas hoje de uma discussão urbanística, né, até onde adensar ou não, e não necessariamente verticalização é adensamento. Então a torre, né, o tema da torre traz essas discussões que são simbólicas, mas também muito práticas, né, da economia urbana. Seria interessante a opinião de vocês sobre como que aí, de fato, o projeto, né, ele assimila essas questões, tanto dos aspectos simbólicos quanto dos aspectos econômicos da construção e da cidade. Não dá para separar. Você tem no projeto verticalizado, você vai ter as questões práticas da multiplicação do solo, mas você vai ter imbuído sempre ali algum tipo de simbolismo. Aquele projeto vai ditar algo para a cidade, aquilo vai representar algo para a cidade. Então eu acho que esses dois aspectos estão sempre ligados nessas construções verticais. Exatamente por essa força visual, esse simbolismo presente aí, a torre tem essa presença que às vezes não é tão marcado numa edificação horizontal. É interessante, assim, a gente começa a observar isso, né, essa questão do simbolismo, né? Vamos pegar o motivo original da verticalização, a gente poderia pensar nessa otimização do espaço, né? Mas o que a gente vê, seja na história antiga, seja no momento contemporâneo, é que o simbolismo, em alguns exemplos, né, ele assume um protagonismo. Basta olhar hoje o que está acontecendo em Dubai. A demanda de espaço definitivamente não é o que levou a essa verticalização, né? A gente pode citar o exemplo do Burj Khalifa, que hoje é ainda, né, o edifício mais alto lá, está sendo ameaçado eventualmente, né? A gente pode até falar um pouquinho também dessa questão dos limites construtivos do que a gente tem hoje, mas a gente está em 800 e alguma coisa metros de altura. Ali não foi uma demanda de espaço, né? Definitivamente a gente não está falando de uma demanda que gerou um programa e esse programa foi materializado em uma otimização de espaço. Pelo contrário, ali existia a intenção de criar o edifício mais alto do mundo e que ele se tornasse um marco mundial para a cidade de Dubai. E tem até uma curiosidade interessante, né, que ele, no meio do caminho, em 2008, tem a bolha imobiliária norte-americana e aí depois isso acarreta numa série de impactos econômicos mundiais e chega num cenário onde não existia mais condição de financiamento para a torre, né? A torre não tinha demanda, ela estava sendo financiada num raciocínio e aí chega nesse momento, não há ali condição de continuar esse financiamento. E aí, quem entra investindo é justamente o Emir de Abu Dhabi, que é o califa, e muda inclusive o nome da torre, né? Ou seja, olha, Dubai, ok, mas eu vou entrar aqui para resolver esse problema, eu vou terminar de construir o edifício. Então, com perdão de algumas imprecisões aí, mais ou menos o simbolismo é esse. Olha, Dubai quer ter a torre mais alta do mundo? Perfeito, mas o financiamento é meu e quem é o califa sou eu. Então ele agora passa a chamar Burj Khalifa e compra lá metade ou o que quer que seja do edifício. Para uso? Não. Com um impacto econômico direto, ele estava fazendo conta de quanto que ele ia ganhar naquilo a longo prazo? Claro que não, né? A gente está falando de um valor intangível, que é o poder de uma instituição, de uma cidade, de um líder, né, materializado no edifício. Não é por quanto eu vou vender ou alugar essas salas a longo prazo. É o fato da gente estar comentando sobre isso aqui hoje. O objetivo é conseguir fazer com que no universo global as pessoas estejam comentando, citando e tratando desses exemplos. Só completar uma coisa que o Bruno falou, que é muito interessante isso mesmo. É o simbolismo se sobrepondo à função. Nós temos aí, o Bruno falou de Dubai, vamos dar um pulinho antes assim, Torre Eiffel com um símbolo de técnica, né? Ali estava gritando para o mundo, um elemento acho que marca uma cidade, um país, uma cultura, mas gritando técnica. Você citou Dubai, tem um prédio em Dubai que eu acho muito interessante, chamado The Frame, a moldura. O uso é restritíssimo, ele é basicamente um mirante, literalmente uma moldura, essas classificações de Dubai, a maior moldura do mundo. De um lado da moldura é o acesso vertical, o outro acesso, um sobe, acessos nas extremidades, um sobe, um desce, em cima você tem um mirante. Então, em termos de função, é uma função muito reduzida, mas em termos de simbolismo, é aquela moldura de 150 metros de altura, emoldurando uma paisagem urbana como Dubai. É muito interessante o que o Bruno falou aqui, frisando esse simbolismo, às vezes, se sobrepondo à função. Se a gente perguntar a função do The Frame,
muito limitada. E me fez lembrar, a citação do Deframe faz lembrar o Arco de la Défense, né, em Paris, onde você tem também a mesma ideia da moldura, o uso extremamente restrito, né, porque as projeções dos pavimentos são muito restritas, e em cima, aí sim, você tem um espaço visitável, né, e aí, claro que o objetivo também principal era criar um marco, né, Paris estava no período das Grandes Travaux, né, das grandes obras, os grandes feitos de Paris da época, e aí você vai ter um marco de visitação. Então, é um fenômeno que vai se repetindo ao longo da história para criar esses locais, hoje, a gente chamaria, na época não existia o termo, hoje, instagramáveis, né? Então você vai ter locais instagramáveis aí nesses edifícios, né? Porque a função, como nós estamos dizendo, não é o uso de dentro de cada um daqueles espaços, que em alguns casos são sacrificadas, realmente são sacrificadas. O exemplo da Torre Eiffel é ótimo, né? Se a gente pensa em espaço na Torre Eiffel, você está super restrito, mas o que estava ali era a capacidade da França, na época, construir em aço um edifício na vanguarda da tecnologia. E o objetivo era esse, né? Inclusive nas exposições internacionais, onde o objetivo na exposição internacional é mostrar até que ponto aquela nação tem condição, tecnologia, recurso para criar aquilo. Isso pode se dar com um elemento construído, pode se dar como o Brasil tem se apresentado nas exposições recentes, né? Assim, a gente está vendo exemplos de projetos muito interessantes que o Brasil tem apresentado nas exposições internacionais. Então, o objetivo é mostrar, em alguns casos, espacialidade, e isso é muito interessante, em outros casos, tecnologia, né? Aí não posso deixar de citar não é verticalizado, mas o pavilhão de Barcelona. Até hoje assusta quando a gente olha que aquilo é de 1929 e a gente ainda não consegue fazer com facilidade determinadas coisas que estão ali. Eu queria puxar um ponto, tentando reforçar aqui um pouco a relevância dessa coisa da verticalização. A gente passou por 2 anos de pandemia aí, enclausurado em casa, e assim, a gente começou a perceber que algumas coisas que a gente fazia fora de casa dá pra fazer em casa, que é basicamente grande parte do trabalho você conseguiria fazer em casa, e começou a se pensar nessa ideia de, então vai todo mundo começar a trabalhar de home office, mas a coisa não é tão bem assim, né? Eu entendo que o lugar ainda tem a sua importância, eu acho que isso acaba sendo relevante também quando a gente pensa em edifícios comerciais. A gente achou também que o comércio é só ficar na internet, enfim, as coisas iam sempre se deslocar de importância, né, para as nossas casas, né? E assim, com a pandemia mais aliviada, digamos assim, a gente vê que o lugar ainda tem importância e a gente pode colocar as edificações comerciais também nesse bolo, né? Sem dúvida. Eu confesso a vocês que eu acreditava que esse impacto ia ser um pouco maior. Na verdade, a gente, durante a pandemia, muito se discutiu, até eu tive a oportunidade de participar de alguns momentos debatendo isso, conversando um pouco sobre como que isso ia se desdobrar, e todo mundo com muita expectativa, né, que seria realmente um período de grande transformação. Mas eu acho que prevaleceu nesse caso uma certa resiliência. Resiliência em que sentido? De voltar ao original, né, de voltar ao seu estado anterior. Muito se falava sobre como o impacto nos edifícios, especialmente os comerciais, seria gigantesco, seja por uma redução da demanda, e isso aconteceu de fato, né, e está acontecendo, a gente está tendo reflexos disso até hoje. Grandes centros como Rio, São Paulo, né, cidades que tinham edifícios de grande escala e de custo de manutenção muito elevado, que a gente está falando aí nesse caso, usando um termo que possivelmente a gente vai revisitar aí, que é a ideia do AAA, né, do edifício que tem determinados standards ali, determinadas classificações mínimas para que ele possa ser um edifício que uma empresa corporativa vai alugar. Acho oportuno falar sobre isso, acho que é interessante, né? Você imagina o seguinte, não é uma realidade de cidades médias e pequenas, mas é uma realidade de grandes cidades. São Paulo, por exemplo, abriga multinacionais, né? Então eu tenho uma multinacional norte-americana, europeia, que vai colocar sua sede, vai colocar sua filial em São Paulo, vai colocar sua unidade em São Paulo. Quando você fala, esse edifício é um AAA, ele parte do pressuposto que ele tem determinada formatação que atende aquela empresa em qualquer lugar do mundo. Então ela não vai ficar quebrando cabeça de ficar procurando edifício A, B, C e tal. Ela vai olhar assim, eu vou montar em Santiago, eu vou pegar um edifício AAA em Santiago. Eu vou montar em São Paulo, eu vou pegar um AAA. E o que a gente está falando disso? Pavimentos 100% climatizados, aí a gente pode revisitar isso aí em outro momento, mas tipos de instalação, espaço, uma série de coisas. E esse edifício tem custo de manutenção muito elevado. Então, no momento que você passa a ter esses espaços ociosos, para o investidor, fundos, normalmente esses edifícios são de fundos, né? São fundos que detêm essa propriedade, não é um proprietário de salinha, né? Como a gente tem em cidades menores, que eu tenho uma salinha, 2 salinhas. Você tem grandes fundos que têm metade do edifício, ou às vezes até o edifício inteiro. Esse impacto foi muito grande, muito se falou sobre isso, esses edifícios vão ficar ociosos. E o que a gente vai fazer com eles? Continua sendo um problema? Continua. Tem muitos desses espaços livres, né? A gente pode citar grandes empresas nacionais e multinacionais que mudaram o esquema de escala, estão permitindo que a pessoa trabalhe 3 no escritório, 2 em casa. Com isso, deixaram de ocupar metade dos pavimentos que ocupavam. Então, esse reflexo a gente está vivendo. Fato.
Agora, até que ponto isso nos obrigaria a repensar a maneira de trabalho em edifícios, eu confesso que pouco tem sido feito, né? Eu acho que a gente está vendo poucas experiências nesse sentido. A gente ainda está muito preso a essas tipologias, a gente ainda associa muito a tipologia do edifício comercial com aquela organização de pavimentos e tal. Eu deixo até a bola para a gente voltar nisso daqui a pouco, assim, o que poderia ter sido feito e não foi, mas estou vendo pouco reflexo disso na prática. Agora, que a tipologia está em jogo, precisando ser repensada, está. Com certeza está. Só uma coisa antes de passar para o Carlos. Explica o que é AAA. AAA eu conheço porque tem jogo de PlayStation 5 que é AAA, são aqueles jogos que são muito bem desenvolvidos por grandes empresas, enfim. Eu imagino que seja parecido. É exatamente isso. É um AAA, né? A gente está falando do que tem AAA. Então é o AAA. A gente está falando de edifício, então, que tem o máximo, entre aspas, da tecnologia, da organização espacial e tal, que uma grande empresa precisaria. Queria estender rapidinho o comentário do Bruno, achei interessante, porque eu acho que a gente vai voltar nisso também. Isso que o Bruno falou da tipologia estar em xeque, não é uma questão relacionada à pandemia, eu acho que está relacionado muito mais ao mundo do trabalho, né, que está em plena transformação. A gente acreditou, né, que a pandemia aceleraria essa transformação, mas a gente viu que não, porque de fato há uma resiliência, né, em voltar e estabelecer de novo as coisas no trilho, né. Eu diria, modificou peronomútil, né? Se peronomútil. Eu concordo com o Bruno, mas tem uma sutileza de diferença. Eu acho que no início da pandemia, desses lockdowns, houve realmente a pergunta assim, se esse distanciamento social seria o fim do escritório, naquele primeiro momento. Depois o pêndulo andou um pouquinho, a pergunta veio o seguinte, o escritório pode chegar ao lugar que a gente sempre quis? Então eu acho que o Bruno tem razão no sentido seguinte, essa discussão ficou meio parada, não houve uma continuidade dessa mudança. Porém, eu acho que, por exemplo, nesse mercado imobiliário, de torres, de escritórios, o valor de aluguel, o valor de venda são fatores que são os primeiros fatores a serem vistos. E quando a gente acompanha o mercado agora, essas grandes cidades, principalmente Rio, São Paulo, Belo Horizonte, têm recuperado aplicações imobiliárias, inclusive os chamados fundos imobiliários, baseados em imóveis físicos ou até virtuais, que são aplicações que têm se recuperado. O valor do aluguel tem subido. Isso mostra uma expectativa que eu acho que na prática tem acontecido de retorno a esses escritórios. Saindo um pouquinho do assunto, mas só para citar o caso, algumas semanas aí, houve uma absorção do Twitter pelo empresário Elon Musk, dono do SpaceX, dono da Tesla, empresas ditas na palavra da moda aí disruptivas. E uma das primeiras decisões administrativas do Elon Musk foi o seguinte, acabar com o trabalho remoto, quero 100% a presença no escritório. Eu acho que isso foi até uma surpresa, porque o Elon Musk aí, eu acho que teve não diria exagero, mas uma decisão administrativa que a gente não está vendo. Qual foi a grande mudança do escritório? Não na tipologia arquitetônica, mas na maneira de se trabalhar. Por exemplo, haviam decisões que antes da pandemia, por exemplo, a teleconferência, só que muita gente resistente a isso. O próprio comércio eletrônico, nós não tivemos tecnologias desenvolvidas pós-pandemia, mas tecnologias que tiveram uma explosão nesse momento. Então é o seguinte, por exemplo, conferências eletrônicas, trabalho remoto, eu acho que são ações que vieram para ficar. Isso está mudando, por enquanto, a tipologia do prédio? Não. Mas, por exemplo, olha, vou trabalhar 4 dias por semana, 5 dias por semana, mas teve um momento de se acreditar, quando o pêndulo estava lá atrás, que o escritório não seria necessário. E a gente está vendo na prática que esse encontro de pessoas, isso é essencial. Os escritórios, eu me arrisco a dizer aí, que eu acho que eu tenho uma pequena diferença, a tipologia não, mas o layout, a distribuição do escritório, esse houve uma mudança. O próprio empregado, o empregador que seja, estão forçando essa mudança. Por exemplo, um escritório hoje, ele tem que dar coisas que as casas ofereciam. Estou falando em termos de layout, espaços mais individualizados, espaços mais pessoais, mas tem que dar também espaços que as casas não permitiam. Às vezes, né, quantos casos a gente ouviu de alguém que estava trabalhando no closet, que tinha uma criança gritando atrás. Então, o escritório tem o seu papel que a casa não pode fornecer. Então, nesse ponto de distribuição interna de escritório, de pequenas sutilezas de trabalho, como o trabalho remoto, estão aí, mas não estão tirando a força do escritório. Como o
Bruno disse, acho que a gente vai falar aí durante o bate-papo nosso, mas eu acho que ainda temos muita coisa para evoluir, mas a tipologia arquitetônica, escritórios, essa está aí, não mudou, mexeu-se um pouquinho, a gente no início até assustava esses prédios todos, mas se a gente acompanhar hoje em números, aluguel está se recuperando, preço de venda está se recuperando, isso só mostra que é uma tipologia que ainda é importante nas nossas cidades. Concordo plenamente, né? Pegando novamente o gancho com o professor Carlos, se a gente puder seguir, eu acho que é até interessante para quem está pensando em projeto hoje, né? Pensando em quem está projetando torre, que eu acho que é parte dos nossos ouvintes aí, né? O que é interessante, assim, a organização do trabalho presencial, ela demonstrou sua importância. Acho que o exemplo do Elon Musk, que seria então um dos mais disruptivos aí do momento contemporâneo, pensar em retomar a presença física nos espaços, mostra que essa troca é fundamental. Pegando um pouco da fala do Rafa com a fala do professor Carlos, assim, o que o modo de trabalho tem se transformado? As ações mecânicas, as ações repetitivas, elas estão com o seu tempo contado, seja pelo modo do trabalho, a gente está vendo agora a febre da inteligência artificial com aquele novo aplicativo que foi difundido aí, tá todo mundo encantado como que ele cria de tudo, faz poesia, cria imagem, cria cartaz, banner, um negócio assustador, né? Assustador. Quem não conhece, eu recomendo que não conheça, a ignorância é uma benção, continua achando que a nossa inteligência é insubstituível, porque é um negócio assustador. Esse trabalho repetitivo, esse trabalho que você fazia de cabeça baixa no seu computador e tudo mais, ele realmente está em xeque. E aí eu digo, a curto prazo, a gente está falando xeque em termos de espaço físico e a longo prazo em xeque na realidade do trabalho mesmo. O que se estabeleceu? A troca, a oportunidade de debater, a oportunidade de, eventualmente, numa conversa displicente, chegar a soluções que você não chegaria numa reunião formal, né? Então, isso repensou o espaço de trabalho. Me traz à mente o programa que vocês fizeram com a Herman Miller, né? Que falou um pouco da questão da organização dos espaços do escritório e essa combinação entre espaços livres, flexíveis, que oferecem o conforto da casa, que oferece o local para você tomando um café, sentar com a perna para cima e poder pensar um pouquinho com mais tranquilidade, e ao mesmo tempo uma cápsula que você entra, ela é acusticamente fechada, blindada, para você poder fazer como a gente está fazendo aqui. Por exemplo, eu tive que procurar um espaço sem ruído, sem interferência para gravar o programa. Eu não poderia estar fazendo isso aqui no meio de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu posso querer sair daqui, conversar uma coisa rápida e voltar, e aí estar presencialmente junto das pessoas ali ajuda muito. Essa combinação, assim, o espaço continua extremamente importante, essa resiliência nos mostrou isso, né? Os números, como o professor Carlos bem citou, estão comprovando isso. É matemático, né? Assim, se há um retorno, se há uma retomada do valor de aluguéis e vendas, significa que a procura aumentou, né? Ou foi retomada. Mas a organização é que pode demonstrar outras possibilidades de trabalho. Eu queria guardar um pouquinho essa discussão para quando a gente for falar de futuro e tudo mais, de novas possibilidades, e voltar para a questão da tipologia e também do uso específico comercial. Agora entrando mesmo na questão edilícia, né? Do ponto de vista do investidor, do empreendedor, todas essas questões que a gente discutiu anteriormente, elas pairam, né? Mas tem decisões que são extremamente pragmáticas, né? Para se decidir construir ou não, utilizar determinado tipo de material ou não. Como é que é esse kickoff aí desse projeto de um edifício comercial? A gente tá muito internacional, AAA, kickoff. Kickoff, exatamente. Nossa, esse kickoff, né? Mas que é o termo que a gente usa mesmo, né? A gente é meio diagnóstico com essas coisas, né? A gente vai absorvendo essas coisas, a gente usa o kickoff. Mas a partida do projeto é interessante, assim, para quem não é da área, acho que tem um fator muito interessante de trazer, que é a legislação urbana. A maioria das cidades, ela ainda é regida por uma legislação que orienta potenciais máximos construtivos. Eu digo a maioria porque algumas já estão repensando essa lógica do potencial máximo, ela já está mais flexibilizada. Mas se a gente pensar via de regra, você tem um potencial construtivo. Então, o primeiro parâmetro que você tem, a gente falou antes da demanda, a demanda pode se dar. Olha, eu sinto hoje a necessidade de espaços para clínicas ligadas à área de saúde, e a gente já tem hoje no nosso radar 3 a 4 a 5 a 6 clínicas. Isso poderia direcionar a um determinado programa e aquele programa a um potencial construtivo desejável. Mas o que a legislação permite sempre vai estar no radar. Alcançar o potencial máximo construtivo é um objetivo de qualquer empreendedor. Por quê? Um incorporador, um empreendedor. O
terreno permite um determinado potencial, ou seja, eu posso usar, para quem também não está familiarizado com os termos, eu tenho um multiplicador para a área do terreno que vai me permitir entender quanto eu posso construir ali. Ou seja, se eu tivesse um multiplicador de 3 vezes a área do terreno, aquele terreno poderia ser verticalizado, alcançando um total de 3 vezes aquela área. Então esse multiplicador, ele é sempre um objetivo. E combinado com determinados fatores de iluminação, ventilação, diâmetros, afastamentos, gabaritos, né? Não vamos explicar cada um deles, aliás, isso também já daria um outro programa, né? Mas todos esses fatores, eles vão modelar a volumetria do edifício em muitos casos, enquanto o potencial vai determinar o tanto que você vai ter que verticalizar. Então, isso às vezes tem uma força maior do que o programa pré-definido. Olha, eu posso construir até tanto e as condicionantes legais nos obrigam a chegar até tantos pavimentos. Então, isso é um fator fundamental. Nem que seja uma contraprova, ou seja, a minha demanda demonstrou X, a minha legislação permite Y, eu tenho que verificar o Y, seja porque eu passei da demanda, ou seja porque eu estou aquém. E quando estou aquém, eu tendo a tentar alcançar aquele total. É uma forma de você otimizar o valor do terreno. É outra abordagem também que eu acho que é interessante. O terreno vale X. Quando eu divido ele em 10 pedacinhos, cada pedacinho do ar ali, por exemplo, vale 1/10 daquele X. Então, se eu coloco 8 pedacinhos ao invés de 10, eu encareci aquele pedacinho. Não sei se fica claro para todo mundo, mas se eu estou dividindo o terreno em 10 partes e empilhando uma em cima da outra, quanto mais partes eu dividir, mais barato fica aquela parte. Quanto menos partes, mais cara fica aquela parte. Então, é uma equação complexa que envolve valor do terreno, legislação, vocação, e aí eu entro na parte mais interessante, que eu diria, que é entender assim, a vocação e as potencialidades daquele local, daquela região, daquele entorno. Aí é onde o projeto começa a ficar mais interessante, aí é onde ele deixa de ser tão matemático e tão numérico e passa a reagir às condicionantes. Aí a gente pode entrar em vistas, a gente pode entrar em relações com o vizinho, relações com a calçada, relações com praças do entorno. É uma soma de fatores, é um quebra-cabeça bem complexo, num jogo de escolhas, né? Como diria o Aldo Rossi, num jogo permanente de escolhas. Você vai estar sempre escolhendo uma coisa e abrindo mão de outra. Então, às vezes, a legislação vai falar mais forte, eventualmente você vai ter que sacrificar esses outros aspectos das vocações. Se a vocação tiver um valor muito determinante, você vai ter que ter argumento para chegar para o incorporador empreendedor e dizer para ele que, às vezes, ele tem que abrir mão de alguma coisa em virtude do todo do edifício. Esse quebra-cabeça aí que eu diria que é o kickoff, combinar o que a legislação permite, com as expectativas do cliente com relação a demandas e especialmente com o potencial e as vocações que aquela situação específica pode levar em termos de projeto. É legal, eu queria estender esse seu comentário, Bruno, sobre a questão da legislação para o Carlos, né? Carlos, que é professor da disciplina de torre comercial, acho que lida com esse desafio direto com os alunos, né? A legislação urbana, ela é muito variável, né? Cada município tem o seu, cada município tem o seu entendimento, inclusive sobre essa questão do solo, né? Que entra também numa questão até de direito de construir, não necessariamente de coeficientes e índices de aproveitamento, né? Por exemplo, a gente tem, no caso, cidades que você tem coeficientes que são variáveis de acordo com alguns instrumentos urbanísticos específicos, né? Como transferência do direito de construir e outros mais. De certa forma, ela é limitadora porque ela define volume, define afastamentos, né? Define uma série de questões. Aí, Carlos, como é que você vê essa questão da legislação, assim, nessa origem do projeto? Qual que é o seu desafio cotidiano aí em lidar com esse entendimento? Tem uma frase do Mies van der Rohe que eu gosto, antes de entrar no nosso direto, é o seguinte: a arquitetura é a vontade de uma época transladada para o espaço. Teoricamente, a legislação urbana vai nos encaminhar para algo, para algum tipo de modelo de cidade. Para responder a sua pergunta, eu queria dar um passozinho atrás. Eu acho que a legislação sempre vem a reboque. Então, você precisa de iniciativas pessoais de arquitetos para a legislação testar. O Bruno citou as cidades norte-americanas aí, que foram o grande início aí dessas torres comerciais, como a gente tem a ideia nossa de torre comercial hoje. No início, a legislação era extremamente permissiva. Você podia colocar num terreno, ocupar 100% do terreno, taxa de ocupação 100%, e subir até onde que a técnica permitisse ou você tivesse condições de financiar isso. As cidades começaram a ver críticas do seguinte: que cidade é essa que a gente vai construir se todos os terrenos forem ocupados? Tem um arquiteto que não é muito conhecido, mas que foi muito importante nos Estados Unidos, chamado Ernest Flagg, que ele falou o seguinte: vamos parar, não dá para construir uma cidade assim o tempo inteiro. Ele fez uma torre extremamente famosa, já demolida, chamada Singer Building,
que era do grupo Singer, é um dos maiores grupos industriais da época, aonde ele subiu até uma certa altura e a partir dessa altura ele ocupou só 25% do terreno. Isso não era previsto na legislação. A torre foi um sucesso, mas do ponto de vista do empreendedor, ele está perdendo a área construída. Legislação urbana ainda silenciosa. Muito bem, foram construindo, até que teve um caso num edifício chamado Equitable, em Nova York, de que num terreno de 4 mil metros quadrados, eles construíram 120 mil metros quadrados. Isso dá um coeficiente de aproveitamento de 27,5, quase 30, que eu estou arredondando números aqui. Os legisladores falaram o seguinte, olha, essa torre em Nova York estava dando sombra aqui em Juiz de Fora. Falei, não podemos continuar com isso. Recuperaram as ideias do Ernest Flagg na legislação. Olha, a partir de agora, um prédio vai subir até certo ponto, a partir dali vai ser diminuído. É o famoso bolo de noiva que a gente conhece, aqueles prédios com recuo, Empire State Building. A legislação vem de uma ideia anterior. Vai evoluindo. Nós vamos ter rapidamente aqui, para não ficar uma aula de história aqui, mas, por exemplo, a gente tem anos depois, décadas depois, a Lever House sendo construída pelo Gordon Bunshaft, já numa ideia diferente desse bolo de noiva. Olha, nós vamos fazer aqui uma base horizontalizada, vamos subir uma torre, novamente um sucesso. Na esquina oposta a esse prédio, Mies van der Rohe vem e constrói o Seagram Building, que aí era completamente aberto, era aquela lâmina do prédio e uma grande praça pública na frente. Novamente um sucesso estrondoso. As pessoas falaram, olha, as nossas cidades vão ficar fantásticas se todos os prédios foram construídos assim. Então vem a legislação urbana e é alterada novamente. Não vou continuar muito para frente, mas foram vendo que isso não foi a solução urbana. Chegamos lá até o World Trade Center, que é onde levaram isso ao extremo, esquecendo aí a questão dos ataques, mas eu estou falando ainda do prédio, um espaço árido, frio. O pessoal falou, opa, não podemos deixar sempre esse espaço assim. Vem a legislação urbana e vai modificando. Então eu acho que a legislação urbana ela não pode ser imutável. Então não vou entrar em casos nossos nacionais, mas eu acho que a legislação urbana mostra a nossa importância enquanto arquitetos. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a legislação urbana. Você tem que cumprir, obviamente, mas você tem hora que tem que questionar, não deixar a legislação urbana definir o seu projeto. Eu acho que o que eu queria deixar dessa fala é isso. A gente tem que tomar cuidado para a legislação urbana não ser a definidora. Nós tivemos arquitetos corajosos aí na história que propuseram edificações legais, quero deixar isso claro, legais, podia ser construído, mas pagando um certo preço. Por exemplo, eu elogiei o Singer Building 4 minutos atrás, mas o Singer Building foi demolido. Levou-se depois até um movimento de preservacionismo, ele foi muito importante até nisso, mas foi demolido por quê? Porque foram construídos um prédio com muito mais área construída lá. Então, a gente tem que saber dosar isso. Eu acho que a legislação urbana vai, de alguma maneira, refletindo a visão da época aí que a gente está vivendo. O interessante, assim, a citação do professor Carlos, histórico excelente, fantástico, e dentro da legislação as margens, né? Por exemplo, o Seagram Building, o raciocínio do Seagram não mudou a legislação, né? O que ele fez foi o seguinte, se eu tenho que escalonar no bolo de noiva e tenho que chegar lá em cima com X, o que me impede de pegar esse X e descer até embaixo, né? E é interessante quando você rompe a tipologia. Olha, para subir eu tenho que escalonar. Então eu subo um pouco, escalono, subo um pouco, escalono. Para quê? Para criar, dentre outras coisas, permitir que você tenha a incidência de sol, né? Que foi o que apavorou os nova-iorquinos quando descobriram que essas sombras estavam limitando muito a incidência de sol. Aí o raciocínio óbvio é, eu vou diminuir à medida que eu subo. Mas nada me impede de pegar a menor projeção que está lá no alto e descer até embaixo, né? Então, ou seja, dentro da legislação, porém criando uma tipologia completamente nova, né? Porque trabalhando uma tipologia inovadora. Ele não foi o primeiro a fazer essa tipologia, definitivamente, mas ele criou um marco em virtude da diferenciação para o que existia no entorno, né? Então, é trabalhar dentro da legislação. E você citou o World Trade Center, professor Carlos, me permita aqui também trazer um ponto de reflexão para a gente, né? De pensamento para a gente. O World Trade Center se tornou talvez um dos edifícios mais emblemáticos da virada do século XX para o XXI, em virtude da tragédia aí do atentado de 11 de setembro, né? Tem um aspecto comercial muito interessante para ser analisado, né? Porque o fundo que tinha assumido o World Trade Center tinha acabado de assumir o World Trade Center, um contrato de super longo prazo. É muito interessante. Às vezes a gente fica muito encantado, e obviamente é o que nos seduz mais, né? Pelo aspecto do projeto, pelo aspecto estético, espacial e tudo que isso representa. Mas é fundamental entrar no aspecto econômico, né? Porque
como o professor Carlos disse, isso tudo é um reflexo da sociedade. Toda a arquitetura é materializada enquanto reflexo de hábitos, de cultura e especialmente de interesses econômicos que moldam isso tudo, né? O grupo que tinha que pegar do World Trade Center tinha acabado de assumir a dívida, que na realidade ele assumiu o fato de pagar o uso daquele espaço a muito longo prazo. E obviamente que ninguém tinha previsto a possibilidade de uma coisa desse tipo. E aí eles ficaram, na verdade, com um grande abacaxi na mão, porque eles tinham uma dívida de um edifício que não existia mais. Isso é um aspecto interessante, porque às vezes a gente pensa que está com um problema, né? Sempre pensar em alguém que tem problema maior do que o nosso, que aí você pensa, meu Deus do céu, né? Então foi feita toda uma grande movimentação do Lower Manhattan, lá o grupo de edifícios da região, que não era só um, né? E lançaram um grande concurso internacional muito famoso, envolveu nomes de peso do mundo inteiro. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Apesar de inúmeras tipologias terem sido pensadas, o projeto vencedor do Daniel Libeskind apresentava uma torre que mesclava florestas, né, verdes, no meio do edifício, em mais de um ponto. Quer dizer, uma tipologia completamente não, um pouquinho mais inovadora, né? Dava um passinho à frente, mexe daqui, vira dali, reviravolta de lá, reviravolta de cá, acaba sendo construído o World Trade Center One, lá do David Childs, do Skidmore e Merrill, que é um edifício hiper careta, né? Um edifício hiper careta, hiper conservador. Então tá na linha daquilo que a gente falou, né? Os grandes desafios te provocam uma reflexão. Vão criar um edifício completamente novo aqui. No frigir dos ovos, a gente acabou vendo um exemplo com grande interesse econômico, investimento, não foi por falta de dinheiro, que fique claro, né? Não foi por falta de investimento ou dinheiro, mas sim porque a gente volta para a zona de conforto. A gente tende a trabalhar no campo que a gente está acostumado, né? Então, ali eles sabiam fazer conta, né? Como é que eu faço conta de espaço livre para locação? Pô, essa conta eu sei fazer, vamos embora. Né? Então, é só porque eu queria usar esse exemplo para mostrar como é que a gente volta para os locais conhecidos, né? Agora, é muito interessante que, felizmente, a gente sempre tem um arquiteto mais iluminado. Por exemplo, concordo plenamente com você, o prédio mais careta contra tudo que a gente vai discutir, talvez hoje ainda. Um prédio totalmente fechado na base, quase um bunker. Eles tinham muito sensíveis a essa questão dos ataques terroristas, mas eu me lembro que nessa época o Renzo Piano tinha o projeto, não estava construindo, mas ele tinha o projeto pronto do New York Times Building. E ele foi muito pressionado a mudar o projeto. Ele falou, olha, não, se a gente for voltar a viver em cavernas, não é esse o caminho que eu quero seguir. E ele foi lá, conseguiu manter a aprovação, foi construído no New York Times Building, que é um prédio, diria aí, o oposto do que foi construído ali onde era o World Trade Center, um prédio muito mais radiante, muito mais ligado à rua. Felizmente, a gente tem diferentes pontos de vista. Queria trazer a gente para uma questão um pouco mais pragmática em termos projetuais, para a gente falar o que hoje a gente entende como componentes fundamentais da grande maioria dos edifícios comerciais, até para diferenciar do que seria um edifício residencial em relação ao comercial, e o que a gente deve levar em consideração, não só para levar em consideração esses componentes, mas outras questões que envolvem o próprio projeto de um edifício desse. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que diferenciar aí entre uma torre, falando em torre, uma torre residencial com uma torre comercial, a grande diferença está na relação com o espaço público. Uma torre comercial, a gente explicando aqui, ela tem um público, ela tem uma população fixa, que é a pessoa que está lá, trabalha no prédio, mas ela também tem uma população flutuante, que são pessoas que vão lá usufruir dos serviços que essa torre está oferecendo. Varia de prédio para prédio, região para região, mas a gente pode pôr um número aí, 40%, acho que a gente não está errando muito. Então, 40% dessa torre é uma população flutuante que entra e sai desse prédio. Então, eu acho que aí está a diferença básica dessa torre residencial para comercial. Então, na torre comercial, eu preciso, principalmente na base dela, de uma relação de maior ligação com o restante da cidade. O prédio residencial, ele pode ter, deve ter, mas a grande maioria dos seus espaços são espaços privados. Isso é até bom a gente dar uma classificada, espaços privados, é meu, fechei a porta aqui, ninguém entra. E você tem espaços privados de uso público. Que espaços privados são esses? É o lobby da sala, se tiver um coworking, um shopping center, aquilo ali é um espaço privado, alguém paga o IPTU daquilo ali, mas ele é um espaço privado de uso público. Então, essa diferença é uma diferença que a gente precisa levantar fortemente.
Muito bem colocado aí, professor Carlos. Realmente é onde você tem, às vezes, o potencial para fugir um pouquinho e pensar, usando o termo aí, pensar fora da caixa, né? E especialmente nas provocações, né? Me veio à mente aqui, eu acho que é interessante citar o Delirious New York, né? Do Corras, que lá na década de 70 ainda, fascinado pela tipologia, e é interessantíssimo, né? Já foi até comentado aqui no programa, né? O Delirious New York em algum outro momento, mas é interessante assim, no momento onde todo mundo estava bombando os edifícios e a verticalização, estávamos no auge de um período de influência pós-moderna, havia um saudosismo e uma certa ingenuidade sobre um retorno a tipologias do século XIX e as cidades europeias do século XIX, e o Corras europeu vai para Nova York, né? Escreve ali uma exaltação sobre o edifício e a verticalização. O que ele pontuou em Nova York que é muito interessante? Que em virtude da questão espacial de Manhattan, né, que a gente está falando de Manhattan mais especificamente, né, a verticalização hoje está ultrapassando o Rio por um lado e para o outro, mas assim, a verticalização mesmo está em Manhattan. A verticalização obrigou o surgimento de tipologias não planejadas, não pensadas no primeiro momento. A gente aqui dividiu muito radicalmente entre residencial e comercial, né? E Nova York demonstrou lá na década de 70 a coexistência de tipologias diferentes no mesmo edifício, que hoje é o edifício que a gente chama de uso misto, cada vez mais desejável nas cidades. Hoje a gente está buscando novamente reencontrar a tipologia do uso misto. Mas ele pontuava o sucesso do uso misto em edifícios de 40, 50, não sei quantos pavimentos. Exemplo, né, ele dá vários exemplos emblemáticos, mas edifícios que tem teatro na base, então a gente pode citar o Carnegie Hall, né, e outros edifícios que tem um clube no meio, e clube com piscina, com tudo mais, semipúblico. As pessoas frequentam o clube no meio do edifício, né, porque a tipologia foi tão trabalhada em Nova York que ela encontrou novos caminhos. Exemplo interessante tem sido citado recente, Hong Kong, né? Hong Kong também está vivendo essa realidade. De Singapura, levar para dentro do edifício aquilo que você encontraria na cidade. E especialmente o que é isso? O uso público e semipúblico, né? É você ter edifícios, por exemplo, que são conectados. Hong Kong tem isso, Singapura tem isso. Você de um edifício, você vai para o outro, que vai para o outro, que vai para o outro, que vai para o outro, e de repente você tem uma sequência de ruas e praças dentro dos edifícios. Eu entendo, e aí lidando com isso na prática de projeto, vira e mexe, a gente se decepciona um pouco com os limites da nossa atuação, né, porque isso está muito ligado às questões de segurança, né? Hoje a gente vive uma verdadeira paranoia com questões de segurança. No Brasil, por motivos que a gente não precisa explicar, e em outros locais, como os Estados Unidos, pela pressão do terrorismo, por exemplo, que, como o professor Carlos citou antes, criou toda uma mudança em projetos em andamento. O próprio edifício do David Childs, lá do World Trade Center One, ele estava em andamento num determinado momento, né? Foi reflexo 2001, ele foi projetado. Em andamento, a paranoia foi aumentando. Aí eles tiveram que fazer X edifícios de concreto, porque se explodisse um caminhão num determinado ponto, aquele ponto era vulnerável, vira realmente uma paranoia. Então isso impede que esse tipo de projeto seja desenvolvido. A paranoia com a segurança, a paranoia com o terrorismo, a paranoia com isso ou com aquilo. Não estou dizendo que não é necessário pensar isso ou não deveria ser necessário. Infelizmente, como a gente disse antes, é um reflexo da sociedade. Enquanto a gente não resolver esses problemas, mas ao mesmo tempo, o projeto tem um papel nessa mudança, né, que foi o que o Renzo Piano falou. Quanto mais nós nos fecharmos, mais nós vamos criar uma política de que eu tenho alguém diferente de mim. Eu estou fechado aqui porque você é diferente de mim, né? Enquanto mais aberto nós formos, na realidade, mais inclusivo esses espaços se tornam. E aí, a história mostra que quando as pessoas se sentem parte, mais elas cuidam, mais elas tomam cuidado, mais elas utilizam, né? E a utilização é a base para que aquilo dê certo. Estou deixando aqui talvez um ponto de reflexão que eu acho que é onde realmente os edifícios poderiam ser mais repensados. Não estou querendo antecipar o futuro lá que vai estar na nossa conversa, não. Mas assim, é realmente o uso semipúblico e público que os edifícios comerciais podem assumir e que os residenciais a gente tem muito mais dificuldade de experimentar e de explorar. Foi interessante as duas respostas, né, do Bruno e do Carlos. A pergunta que o Adilson fez foi sobre os componentes desse edifício e tal, e vocês falaram essencialmente sobre aspectos externos ao edifício, né? Eu acho que isso é interessante, isso é meio que um sintoma, né, de que é uma tipologia que suscita outras discussões, né? O professor Carlos falou dos aspectos da relação com os espaços públicos, né? Essa multiplicidade que pode existir numa base do edifício. E Bruno, né, comentando os exemplos, são exemplos que dizem muito sobre a questão da mobilidade urbana, né? Que a discussão da mobilidade urbana, que a gente até lançou recentemente um episódio também, é uma discussão sobre arquitetura, né? Então, assim, quando você tem
tem edifícios que são capazes de prover essas funções, você melhora circulações e tudo mais. Só uma curiosidade, esses dias eu fui fazer uma visita num edifício aqui em Juiz de Fora, na Avenida Rio Branco, e é um edifício que tinha um antigo cinema Excelsior, né? Que maravilha, a pessoa morava em cima de um cinema, né? Os apartamentos são... Você conhece esse edifício, Bruno? Já viu? Os apartamentos são gigantescos. Uma curiosidade, a avó da minha esposa morava lá, e é interessante o seguinte, porque tinha uma portinha que te permitia da escada, você entrava direto no cinema. Os moradores eram privilegiados de assistir cinema. Isso. Então, essas são questões aí, o ponto de vista de quem atua e tal, vê essa dificuldade de fato, né, de poder inserir essa discussão, porque acaba que os demandantes dos projetos acabam tendo uma visão que tem que dar uma resposta à realidade. Aí, infelizmente, a realidade é essa, né, que a gente tem no país, que, como o Bruno disse, não cabe a gente entrar aqui. Mas o que eu queria comentar a respeito da resposta, né, que vocês trouxeram para discussão os componentes que são das externalidades, né. E agora, então, para continuar essa pergunta, e falando aí mesmo dos aspectos construtivos do edifício, talvez a torre também seja aquela onde a gente consegue visualizar melhor a coincidência dessas estruturas, né, para definir o objeto arquitetônico, né, as questões estruturais, as questões dos sistemas elétricos, hidráulicos, mecânicos, né. Então, assim, a torre, ela é um bom exemplo de como essas coisas podem trabalhar em sinergia, ou melhor, devem trabalhar em sinergia, né, não tem como você não pensar todo esse sistema de forma integrada. Quais são os desafios, ou melhor, talvez quais são as facilidades agora que se tem, dado aos avanços dos softwares e tal, de um projeto de um edifício comercial? A torre comercial, geralmente, ela é uma torre que é feita, diferente de um prédio residencial, ela é uma torre que é feita para alugar, é uma torre, muitas unidades para vender, e a gente precisa, para analisar o que a gente vai ter que ter nessa torre, o ciclo de vida útil total dessa torre de custo. E aí uma coisa interessante, quando a gente analisa tudo que vai ser gasto nessa torre durante a vida dela, só 25% é a construção. 75% é o custo da operação. Então, para isso, por que eu estou falando isso? Porque isso vai influenciar nas decisões até de programa de necessidades dessa torre. Traduzindo aí para a gente, se eu tenho um custo operacional alto dessa torre, eu tenho um condomínio alto, que pode até atingir o aluguel. Então, eu não vou poder cobrar um aluguel tão alto em determinado lugar, porque o condomínio é alto. E como essa torre é um modelo em que é muito comum essa questão do aluguel, e não só da venda, isso fica importantíssimo, o custo de operação desse prédio. Resumindo, eu posso pensar em sistemas de aproveitamento de água, em sistemas de tratamento de água, em sistemas de geração de energia própria, com gás, ter sistemas em que me permitam comprar da operadora, gerar energia gás, ter a iluminação de emergência a diesel, a questão de economia de energia. Então eu vou fazer uma torre já pensando na economia de energia, se eu tenho lá, sei lá, um consumo de 9 watts de metro quadrado de teto, eu usar lâmpada LED, usar os sistemas que isso me abaixa para 4. Então é um sistema, tirando a questão urbanística, por que essa torre tem que ter externamente, o que a gente estava falando, de ter uma conexão com o térreo melhor, eu acho que essas análises do que vão ter essa torre estão muito ligadas a essa questão de custo de operação. É um prédio que a gente tem que pensar como esse prédio vai se comportar durante toda a vida útil dele. Então, se eu quero economizar, eu não vou economizar nos 25% lá da construção. Eu vou procurar economizar nos 75% do custo de operação. E isso vai ter todo um reflexo da maneira de se construir essa torre, partindo lá do sistema estrutural, partindo de todos os sistemas, do elevador que eu vou usar, chave de comunicação que eu vou ter. Então, isso é muito importante. Não sei se o Bruno concorda aí. Concordo plenamente, e hoje isso ainda está um pouco distante de todos os locais, assim, dos locais mais periféricos, né? Mas os grandes centros, a tecnologia, o Rafa comentou da tecnologia, ela vem permitindo que você modele essa vida útil com mais precisão, né? Então, quando você tem um incorporador que ele consegue enxergar o custo da vida útil com clareza, matematicamente, você tem um argumento muito plausível. Falou, vamos mudar esse sistema de climatização do edifício por esse, que ele é mais caro eventualmente num primeiro momento, ou vai te gerar transtornos maiores num primeiro momento, mas na vida útil do edifício, aquilo tem
tem um retorno, um ganho, né? Então hoje o BIM e todas as suas dimensões estão cada vez mais dedicadas a entender o edifício no tempo e não mais só no momento inicial da partida da construção, né? Estou refletindo um pouquinho na pergunta do Rafa sobre os diferentes sistemas. Uma coisa muito interessante que eu acho que tem que ser citada porque vem acompanhando a evolução dos edifícios é a questão da flexibilidade, né? A flexibilidade é um tema muito presente no edifício comercial, ou que deveria ser, mais do que no edifício residencial. As formas de viver, né, e de morar tem se transformado? Sim, tem um impacto sobretudo na questão do tamanho dos cômodos e eventualmente na integração de determinados cômodos. Mas a diferença do trabalho de uma empresa para outra, de um determinado ramo para outro, é muito grande. Você pega uma clínica médica para um escritório de contabilidade, nós estamos falando de espaços completamente diferentes. Então como é que eu crio um projeto que atende a todo mundo? Com flexibilidade, né? E aí também foi outra grande transformação que a tecnologia permitiu, e aí a gente vai na história do ovo da galinha, né? Quem puxou quem? Né? É a demanda que puxa a tecnologia ou a tecnologia que nos leva a ver novas possibilidades, né? Mas assim, a tecnologia permitiu espaços mais amplos, mais flexíveis, e um dos fatores, a gente falava de AAA, um dos fatores de diferenciação dos edifícios é qual a largura dos espaços livres que eu tenho, ou seja, eu tenho um espaço de tanto por tanto sem pilar nenhum, eu tenho um espaço de tanto por tanto livre, né? Isso é um fator de diferenciação, porque num espaço livre eu monto qualquer coisa, e aí nos leva a outros aspectos. Para ter flexibilidade, eu preciso de instalações flexíveis, não adianta também eu colocar uma parede lá no meio do pavimento com 10 tomadas, 20 tomadas, 30 tomadas, se eu preciso da tomada lá perto da janela, né? Então como é que eu distribuo essas instalações? Aí nos leva a entreforros com sistemas de distribuição horizontal, nos leva a piso elevado. Então quando a gente fala de AAA, pegando o gancho novamente, eu já estou entendendo que eu estou falando de um edifício, por exemplo, com piso elevado, eu já estou entendendo que eu estou falando de um edifício com entreforro adequado para a distribuição das instalações, né? Então flexibilidade é uma palavra fundamental. Esses edifícios têm por premissa serem flexíveis. E ser flexível significa espaços com o mínimo de interferência, instalações concentradas, manutenções concentradas, prumadas verticais concentradas. Nos faz pensar em edifícios emblemáticos como o Lloyds, por exemplo, né? O Lloyds, construído em Londres, projeto do Richard Rogers, do escritório do Richard Rogers, e aonde ele criou uma tipologia, né, que era então o chamado high-tech, né, no período e tudo mais, mas ele trabalhou com uma tipologia onde todas as instalações do edifício são do lado de fora. Tudo, tal como o Pompidou, que era então o grande marco, né, desse pensamento high-tech, o edifício é de fora para dentro, todas as instalações estão do lado de fora. Então, até o banheiro, ele poderia ser sacado e substituído, uma utopia, né, se mostrou tão flexível que ficou pouco funcional essa necessidade. Mas assim, eu podia sacar um banheiro e colocar um outro banheiro idêntico, tal como uma estação espacial faz, né, as estações espaciais, tá indo um módulo refeitório, então eu tiro um módulo refeitório, coloco outro módulo refeitório, isso era uma intenção de flexibilidade. A gente foi num extremo, que seriam então os arquitetos do período high-tech, os metabolistas lá no Japão, né, que era essa ideia da modulação como uma possibilidade de flexibilizar. Mas até hoje, e aí mais ainda agora, a flexibilidade ela é fundamental. E aí eu estendo flexibilidade, a flexibilidade de ventilação, por exemplo. Se eu tenho um edifício que ele é completamente climatizado, hermético, eu costumo brincar, eu acho que vale a brincadeira, porque a ventilação é um tema fundamental aí, que a gente não climatiza, né? A gente tem ventiladores que gelam, né? Porque a gente usa o ar-condicionado não como climatização. A gente está acostumado ao seguinte, a gente tem lá um ar-condicionado, na hora que está muito quente a gente liga, aí coloca no 18 ou no low, né? Naquele menor possível, e aí gela, aí a gente começa a sentir frio, desliga, espera esquentar de novo. Isso não existe, né? Assim, isso pelas regras da climatização, isso não existe. Então, um edifício que ele é climatizado, ele funciona 24 horas por dia. Aquilo está mantendo a temperatura 24 horas por dia. Se eu tenho um espaço que não é utilizado, eu posso até conseguir cortar determinados fluxos, mas a máquina que está funcionando muitas vezes é a mesma. Então, isso foi gerando uma reflexão. Poxa, mas será que um ar-condicionado central é a melhor solução? Não, vamos dividir por pavimento, vamos dividir por sala, vamos dividir por uso, mas eu ainda estou restrito ao ar-condicionado? Será que eu não posso ter um edifício com ventilação natural? As grandes corporações ainda são avessas à ventilação natural. Por quê? Uma janela aberta dá barulho, tem poeira, venta, folha voa, ventilador faz voar folha, né? Então a gente ainda é manutenção, né? Então a gente é muito avesso ainda a essas outras possibilidades, né? A gente, assim, os grandes centros são. Nas cidades menores, a gente ainda utiliza, ou fora dos grandes centros, a gente ainda utiliza a ventilação natural como a primeira opção, né? Mas o ar-condicionado, ele provocou uma reflexão que, em alguns casos, retirou a ventilação natural, quase que 100%, né? Então, a flexibilidade de ventilação é um tema. Só para citar isso, a gente falou da pandemia, espaços foram fechados durante a pandemia,
Em alguns casos, as atividades voltaram e os espaços não podiam ser usados. Por quê? Porque ele não tinha ventilação natural. Um estúdio de pilates num edifício climatizado. O boom da pandemia passou, as pessoas começaram a recuperar suas atividades. Pilates era uma atividade de saúde importante, inclusive pessoas que precisam do pilates por uma questão de mobilidade e tudo mais. E aí a pessoa tinha que escolher um outro local para poder atender, porque a sala dela não tinha janela, né? Até porque está na base, na tipologia, ela pode receber serviços completamente variados, né? Então, se você vai pensar na vida útil inteira do prédio, você não sabe que negócios vão estar ali. É uma reflexão assim, sobre a necessidade de flexibilizar. Já que a gente não tem como determinar tudo e cercar tudo, quanto mais flexível eu tiver, instalações, espaços, ventilações, distribuições horizontais, verticais, mais adequado para essas mudanças eu estarei. Eu queria puxar esse assunto, né, que vocês começaram a falar da questão da eficiência, aí pontuar uma questão que hoje está intrínseca quando a gente pensa em torre. Acho que o Bruno comentou também, tem a ver com aquela coisa do AAA que o Bruno comentou, que é a questão das certificações e das construções mais sustentáveis. Fora do Brasil, a gente vê uma corrida por esses edifícios, né, serem mais adequados em termos sustentáveis, em termos construtivos, né, porque, assim, a cadeia sustentável não envolve só você poder abrir uma janela para circular um vento, mas envolve toda a cadeia de produção e de construção desse edifício. Puxando essa história para a gente falar de Brasil, vocês acham que a gente está conseguindo se preparar para essa nova realidade em termos de construção civil, em termos gerais, assim? Ou a gente ainda vai comer muita poeira, literalmente? Eu acho, Adilson, que a gente ainda, usando sua expressão, ainda vai comer muita poeira. A gente tem que diferenciar aí grandes centros de cidades menores. Já há uma busca por certificação. Por exemplo, o Bruno está trazendo a questão do AAA. Hoje não se fala em AAA mais sem buscar essa certificação. A gente sabe que o setor da construção é um setor que mais gera resíduos, então é extremamente importante essa questão da certificação, mas eu acho que a gente tem aí alguns entraves fortes ainda. Você mesmo, Adilson, mencionou, eu acho que um dos primeiros entraves é alinhamento com fornecedores. Eu acho que os fornecedores não estão preparados ainda, sua grande maioria, lógico que tem muitas exceções, para fornecer produtos que garantam determinado comportamento daquele material ou daquele sistema. Isso falta. Eu acho que uma própria mudança de hábitos nossos, por exemplo, nós já temos tecnologias BIM aí vindo, mas ainda, eu acho que com velocidades ainda que não atenderiam ainda. Uma coisa interessante da certificação que eu acho é que ela tem que se antecipar para a fase de projeto e não da fase de construção. E isso ainda falta muito. Na fase de projeto, por exemplo, a gente faz um memorial descritivo. É um memorial descritivo amplo, genérico, que isso só vai ter um rebatimento durante a obra. Então, eu acho que está totalmente contra o que se buscaria na certificação. Aliás, não é o que se buscaria, é o que se busca na certificação. É de se antecipar ao comportamento que uma fachada vai ter, a um comportamento com a circulação de ar vai ter, a um comportamento de ruído, de proteção de ruídos com a edificação vai ter. Então, eu acho que a gente ainda está bem atrasado. Há um movimento, seria injusto a gente não enxergar isso, há um movimento em busca da certificação, mas eu acho que a gente tem um caminho longo ainda para atingir. Um patamar que acho que seria mais compatível com o que a gente busca de comportamento dessas edificações. Sobre essa questão, eu queria até complementar a pergunta e já caminhando aqui para o final, né, a respeito das certificações, o que, na sua visão, os edifícios comerciais agora precisarão incorporar, para além dessa questão das certificações, outras questões que a gente discutiu aqui, né, no que tange a cultura, economia e tudo mais. Interessante, eu vou estender um pouquinho na questão de certificação e vou linkar já com esses novos desafios, né? A certificação, concordo plenamente com o professor Carlos, eu acho que a gente ainda está tateando, né? A gente ainda está tentando entender até que ponto isso vai ser tão transformador quanto deveria ser, né? Isso eu acho que é um ponto interessante. As certificações, elas acabam sendo muito mais presentes nas grandes corporações, nos grandes centros, tal como o professor Carlos falou. Quando eu falei lá no começo que o AAA estabelece parâmetros, né? Hoje você já tem, por exemplo, a gente falou dos fundos. O fundo, para quem não está familiarizado, imaginar o seguinte, você tem investidores que estão colocando
colocando dinheiro e o fundo vai decidir aonde ele vai investir, né? Mais ou menos isso. Hoje, o fundo, para justificar investimentos, ele fala, olha, eu investi nesse edifício porque ele é certificado tal. Então, quando a pressão econômica começa, o incorporador está disposto a gastar um pouco mais porque ele sabe que aquilo ali vai diferenciá-lo a longo prazo. Então, um edifício, uma grande corporação, se ela hoje está preocupada, e aí a gente tem as questões ESG, né, e tudo mais, se ela está preocupada com as questões do impacto ambiental e tudo mais, ela não vai locar um edifício que não deu a mínima para isso no momento que foi construído, né? Aquilo começa a gerar uma pressão econômica. Então, os países com maior poder econômico, os grandes centros que abrigam essas empresas mais globais, vivem essa realidade mais de perto, e essa pressão já é real. Hoje você tem empresa que não aluga o edifício se ele não for LEED Platinum, se ele não for LEED pelo menos Gold, né? Então, isso é uma realidade nos grandes centros, mas se a gente pensar que está transformando fora dos grandes centros, ainda é pouco. Agora, o que eu acho mais interessante e que linka aí com a pergunta do Rafa e com o que a gente falou antes, são as novas certificações que estão ligadas a não à eficiência, mas muito mais ao bem-estar. Né? Porque quando a gente fala em eficiência, eu estou falando no bem-estar a longo prazo. Né? Então eu estou falando, por exemplo, em economizar energia, eu estou preocupado com o planeta a longo prazo. Se eu estou preocupado com os resíduos de um edifício, e para quem nunca estudou isso, né, nunca se deparou com isso, hoje até o que você vai fazer com o edifício lá depois da vida útil terminar, como o professor Carlos falou, até isso conta. Por exemplo, quando ele for demolido, o que eu vou fazer com isso? Né? Aquele volume de concreto da demolição, ele dá mais espaço do que o volume de aço. O aço eu reaproveito, o concreto eu não reaproveito. Então, a longo prazo, é melhor usar o aço do que o concreto. Exemplo, tá? Só para exemplificar. Essa decisão não é tão óbvia assim, o aço pra gente ainda é muito mais caro que o concreto. Mas se o cara pensar na vida útil, né, ele pode chegar à conclusão que é preferível investir mais agora, porque aquilo ali ele consegue reutilizar. Isso eu acho interessante, especialmente para quem está no ambiente acadêmico aí, estudar isso. Por exemplo, você fazer um edifício, a gente nem conseguiu tangenciar esse tema, que é a questão da vaga, né? Legislações que obrigam a existência de vaga nos edifícios comerciais. Muita gente já está refletindo sobre como esses espaços vão ser usados no futuro. Então, de repente, você tem uma modulação costura metálica que amanhã você desmonta e monta como alguma outra coisa. Por quê? Porque eu estou prevendo a vida útil do edifício. Eu vou aumentar a vida útil quando não precisar mais de carro, ou quando a gente entender que de repente eu tenho outros meios melhores que substituam, aí eu posso reutilizar aquilo ali. Então, isso é um outro ponto interessante para a gente pensar no futuro. Mas continuando com a certificação, hoje a gente tem algumas certificações novas dedicadas ao bem-estar. Por exemplo, existe uma certificação chamada Fitwel. O LEED é muito famoso, pouca gente conhece o Fitwel. O Fitwel, por exemplo, ele avalia para quem vai usar aquele edifício, qual a distância dele para uma padaria, para um café, para as atividades dele do dia a dia, para o deslocamento dele para chegar no edifício. Então, exemplo, saindo de um raio de tantos quilômetros, como é que ele chega no edifício? Então, eu não vou certificar apenas nessa lógica da construção e do uso no sentido matemático. Eu vou trabalhar no bem-estar. Então, ele desce, ele tem espaço. Quantos metros quadrados de área verde ele tem ao redor do edifício? Né? E aí, ele mede, por exemplo, fachadas ativas. O Fitwel, você tem cálculo de quantos em quantos metros você tem uma fachada ativa, né? Entrando num tema que só ele também já daria um outro programa. Isso eu acho que é hoje para onde o futuro aponta, né? É você conseguir medir matematicamente, porque é matemático, mas não o aspecto apenas objetivo da coisa, mas o aspecto mais sensorial, a experiência no edifício, e você tem matemáticas hoje para isso, né? Você tem que vão desde a questão do transporte, como a gente falou, ao uso, ao espaço, o que você faz no seu tempo de almoço. No almoço você tem um espaço lá ao ar livre para poder fazer sua refeição, por exemplo. Então eu diria que esse é o caminho mais interessante para a gente medir a qualidade de um edifício a longo prazo, né? Ainda está talvez mais distante ainda do que os mais objetivos, mas eu acho que é onde está o futuro e é onde a gente deveria se dedicar mais. É interessante isso que o Bruno falou, que eu acho, assim, só vou complementar no sentido seguinte, para que lado essa torre vai caminhar? São esses pontos que o Bruno está falando aí, usar um termo para explicar, o placemaking. Construir um edifício não é fazer um lugar. Você construir essa torre, você marcar aquele lugar e contribuir naquele lugar que ele tem instalado. Então o Bruno falou aí da fachada ativa, a conexão. Como é que nós vamos fazer um prédio 10, 15, 20 andares que não se comunica com o exterior dele? Mas um termômetro disso muito interessante é a dificuldade que a gente tem de conectar edifícios
altíssimos, né? E aí nós estamos falando de edifícios de centenas de pavimentos, com o seu térreo, né? É incrível, esse é um desafio interessantíssimo na vivência do espaço, especialmente das grandes cidades com edifícios super tall mesmo. Como que você passa debaixo de um edifício, às vezes que você vê na imagem no skyline, e você não faz a menor ideia que é aquele edifício, porque ele está desconectado da cidade, ele está desconectado da malha, né? E aí pegando um pouco do Gell, né? Do Jan Gehl, a gente não anda olhando para cima, a gente anda olhando para baixo. Então às vezes há uma preocupação gigante com o coroamento do edifício, com a estética do edifício, e é uma preocupação mínima com o seu térreo. Às vezes a gente vai ver só um bunkerzão fechado com uma porta e a gente perde a noção do que é realmente importante, né? Ô Bruno, muito bem dito, e cria uma sensação de decepção. Até para nós profissionais, às vezes você tem uma imagem do prédio fantástica, e quando você chega e fala assim, ué, mas cadê? É isso aí, uma porta para entrar no prédio? É um segurança que não deixa tirar uma foto, porque é aquele ambiente totalmente fechado, que, aliás, é uma característica nossa de paisagismo. É um paisagismo para se ver e não um paisagismo para ser recebido, para ser acolhido. E eu acho que, como a gente está lidando com muita área construída, a nossa responsabilidade é enorme. Quantos prédios nós temos no Brasil? Se você analisar o projeto, você acha muita área verde, muita área teoricamente de convivência, mas quando você vai conhecer, são áreas belas esteticamente, mas que não recebem bem o cidadão. Eu acho que essa aí é uma mudança radical que tem que ser feita na nossa concepção aí, nossa, profissionais e nosso cidadão, de cobrar mesmo. Eu acho que tem que ter essa demanda, né? A gente não pode admitir mais esses prédios que estão totalmente fechados para Interessante o caso de Nova York, né? Assim, a pressão por esses fatores todos, no caso de Manhattan e Nova York, fez com que coisas surgissem lá antes de outros locais. E isso é muito interessante para ser estudado. Não é porque é um exemplo fácil que a gente sempre volta nele, é porque a demanda faz com que a gente tenha essas transformações. E em Manhattan surgiu um movimento muito interessante, eu já pesquisei sobre ele aqui, e até onde me consta foi um movimento meio espontâneo, assim, grupo não governamental, uma coisa espontânea, que é um mapeamento das áreas de uso semipúblico nos edifícios comerciais de Nova York. Então, há um incentivo legal para que você crie isso. A legislação de Nova York começou a incentivar que, por exemplo, os edifícios tenham contrapartidas, deem contrapartidas, então é um incentivo econômico, sim, né? Mas, por exemplo, para você, se você criar uma praça debaixo do seu edifício, você vai poder ter uma contrapartida. A nossa legislação prevê isso, o Rafa citou no início, assim, em termos federais, a gente tem caminhos para isso. Só que cada prefeitura precisa legislar aquilo ali, né? Mas eu posso dar contrapartidas para que a pessoa, em troca de construir mais, ela dê algo para a cidade, por exemplo. E Manhattan começou a fazer isso há muito tempo e você tem várias praças emblemáticas dentro de edifícios, o seu uso é medido. Então, por exemplo, a organização ela faz um mapa, acho que hoje até tem aplicativo, você pode baixar o aplicativo, ele localiza onde você está no seu aplicativo, pelo GPS, e te fala, por exemplo, que naquele raio que você está, você tem um edifício tal, 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 que tem praça pública que você pode ir. Você está na rua, quer fazer um lanche, você comprou em algum lugar, quer saber onde você pode sentar. Você entra no aplicativo, ele te mostra que naquele entorno, todos dentro de edifícios, tá? Não estou falando de praça pública, não. Estou falando de espaços semipúblicos, construídos com um proprietário, aquilo que o professor Carlos falou, alguém paga por aquilo ali, ele tem uso público. E aí ele criou uma rede de espaços desse tipo. Naturalmente, o incorporador, quando vai fazer um edifício, eu vou inserir a minha praça nesse aplicativo. Mas para eu inserir minha praça, eu tenho que criar uma praça, né? Eu tenho que criar um espaço semipúblico. Então, esse tipo de iniciativa eu acho que é muito bacana, porque é uma iniciativa que não é uma exigência legal, se eu fizer isso, eu vou me colocar num outro nível diante da cidade, né? E isso é bom, eu vou fazer bem para a cidade, tem um lado que é o principal talvez, que seja a melhoria do espaço, mas tem um lado econômico evidente aí, eu estou potencializando o uso, e aí tem uma ferramentinha que mede o uso. A praça tal teve tantas pessoas, a praça novamente, dentro dos edifícios, tal teve tantas pessoas, aquela tem mais uso. Por que essa aqui tem mais uso? Ela tem mais uso porque ela é mais permeável, porque ela tem verde, ou porque ela tem isso, ou porque tem aquilo. Então é muito legal pensar nesse tipo de medida. Assim, isso é uma medida objetiva. Olha, mais pessoas frequentam esse espaço do que esse. Então, naturalmente, isso já é um indício de que esse aqui apresenta mais qualidades do que esse aqui. Esse exemplo me fascina, esse de Nova York. Me fascina, que eu acho ele muito interessante. E a gente está frisando muito essa questão da contribuição urbana do prédio, mas a hora que o Rafael perguntou sobre assim, as necessidades do prédio, um prédio desse pode contribuir nas coisas mais sutis do mundo. Por exemplo, qual é o resíduo que uma torre de escritório mais produz? Papel.
Então é o seguinte, às vezes um prédio desse tem uma ensacadeira, você consegue reduzir o volume de lixo, você pode ser doado, vendido, porque a gente tem que estar sempre buscando é o seguinte, como é que esse prédio pode contribuir das grandes causas urbanísticas aí até as pequenas coisas. Isso é interessante porque, assim, são grandes objetos que podem fazer grandes transformações, né? Então, assim, é o ponto onde a escala faz a diferença nas oportunidades que um projeto como esse tem. E, realmente, a legislação urbanística da maioria das cidades brasileiras estão atrasadas em relação a esses dispositivos, né? Que deveriam estar tanto na legislação edilícia, né? Quanto também legislação de uso e ocupação do solo, que os objetos podem repensar, né? Vamos dizer assim, essas normativas. Aí da questão do estacionamento, como foi levantado antes, até mesmo essa questão dos espaços semipúblicos, né? E a gente pode falar com propriedade, né? Moramos numa cidade que tem talvez uma das maiores redes de galerias, que são espaços semipúblicos, né? Então, assim, acho que é um bom exemplo aí que poderia ser incorporado de alguma outra forma também nas contrapartidas ou cálculos de áreas computáveis e tudo mais, né? E eu acho que salientar também o poder de negociação que a gente tem, não só com o empreendedor, mas também com as prefeituras e aplicar isso na hora de fazer projeto, né? De dialogar com a cidade também. Isso, me lembro na conversa que a gente teve com a Flávia Gasperini, né? Da contribuição que eles fazem, né? Via através das BEA para o município de São Paulo, né? Eles relataram aqui que eles recorrentemente estão fazendo proposições, entregando para o município sugestões, né? Para essas possíveis transformações. A gente acabou não frisando muito isso, mas essas transformações aí de legislação pelo poder público são importantíssimas. Você mencionou os centros de Juiz de Fora, eu sempre cito isso. A legislação ali da Rua Alft, que se encerrou em 86, com a mudança da legislação urbana, mas a Rua Alft era obrigatório pela legislação a construção de edifícios com no mínimo 11 andares. Então, as torres ali. Com qual objetivo essa legislação? Colocar unidades habitacionais ali dentro, residenciais, e eu acho que, na minha opinião, essa legislação urbana trouxe uma vitalidade para o centro de Juiz de Fora, que é uma das poucas cidades que ainda resiste hoje bravamente ao espalhamento, ao contrário de outras cidades, e precisamos frisar isso com grande mérito da legislação urbana que teve naquele momento dessa visão. O edifício Baipendi, quando foi construído, foi o primeiro edifício da Rua Alfa, teve abaixo assinado que ele ia cair, ia matar todo mundo, tal. Até era a construtora Salgado, que é o Deus Dete Salgado hoje, que até é homenageado, mas a legislação urbana bancou isso, olha, vamos manter, e trouxe essa vitalidade de fora que está aí. Então, só para frisar a legislação urbana no seu aspecto positivo, às vezes a gente meio... Antes da gente finalizar o papo aqui, a gente vai para nossa famosa rodada de dicas. Vou chamar os convidados aqui. Carlos, tá com a sua dica? Não é diretamente ligado à torre, mas eu não sei se vocês já indicaram ele aqui, que é aquele videozinho do Norman Foster, quanto que o seu prédio pesa, Mr. Foster. How does your building weight? Eu acho muito interessante para a gente analisar, a gente fala em certificação, mas a gente analisar resíduos, o impacto. Então eu deixaria esse aí como a minha sugestão. Legal, muito bom. Rafa, tá com essa dica? Tô sim. A gente falou sobre casos de World Trade Center e tudo mais. Acho que já foi indicado aqui, mas vale sempre lembrar o documentário de 2012, 16 Acres, né? Que fala de todo o processo e de toda a discussão que foi feita com os corporadores, arquitetos e tudo mais para definição do edifício, né? O Libeskind venceu o concurso do Ground Zero, mas durante o processo, vários componentes aí externos, econômicos, até mesmo ideológicos em alguns momentos, né? Modificaram aí o projeto final, e acho que é um assunto interessante para mostrar que também, né, um edifício de grande escala sofre também grandes interferências e é difícil conduzir um processo de forma limpa, né, como se você projeta, por exemplo, o Bruno acho que pode falar isso, diferente você projetar uma residência ou um pequeno centro comercial, um edifício maior e tal, tá sujeito a diversas outras pressões, né? Exato. É muito interessante, inclusive, muito interessante. Bom, Bruno, tá com a sua dica? Eu vou sair um pouquinho do universo da arquitetura. Eu peguei o que tá na cabeceira, eu confesso a vocês que eu tô com dificuldade de arrumar tempo para seguir nele, mas é o livro que me foi indicado pela minha mãe, né? Mas ela falou, você tem que ler, realmente é fascinante. Chama As Novas Rotas da Seda, de um autor chamado Peter Frankopan, que é interessantíssimo. Ele mostra, a partir da Rota da Seda, ele mostra como que a cultura ocidental foi completamente transformada. O subtítulo, né, não é exatamente com essas palavras, mas o subtítulo assim, é recontar a história da humanidade pela perspectiva de quem estava do outro lado da rota. Porque a gente conta pela perspectiva do Marco Polo, que foi lá e trouxe, pela perspectiva do fulano, que foi e trouxe, e na realidade como que a cultura
ao redor, e ali a gente está falando dos chineses, a gente está falando dos mongóis e tal, como que aquilo ali, como que aquele caldeirão cultural que existia em virtude de todas as relações comerciais, transformaram a história da humanidade. O mundo foi completamente transformado a partir disso. Então ele coloca o epicentro da realidade mais ao Oriente e reconta a história do Ocidente a partir disso. Muito interessante, muito. Muito bom. Olha, minha dica vai estar relacionada com o que o Carlos puxou. Enquanto a gente conversava, eu estava dando uma olhada aqui e achei um vídeo sobre o Singer Tower, lá em Nova York, num canal chamado It's History. E aí depois eu fui ver o que tinha no canal, né? Já que é um canal de história. Tem vários vídeos a respeito de construção, assim. Tem falando sobre a Willis Tower, de cidades abandonadas. Então tem um conteúdo bem bacana. Então vou indicar primeiro o vídeo chamado The Rise and Fall of Singer Tower, do canal It's History. E aí o segundo é o canal It's History, que tem várias outras coisas ali, vale muito a pena dar uma olhada. Beleza? Deixa eu agradecer aqui os convidados de hoje. Agradecer primeiro ao Carlos. Carlos, primeira vez que você está vindo aqui, espero que você tenha gostado e obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente. Rapaz, brigadíssimo, adorei. A gente até empolga aqui, tem que transformar isso umas 4 horas para a gente ficar aqui. Excelente, muitíssimo obrigado, adorei. A gente queria agradecer também ao Bruno. Bruno, obrigado pela sua presença aqui de novo. Volte mais vezes. Muito obrigado. Eu sempre que venho aqui é sempre um prazer e é isso que o professor Carlos falou. A gente sai daqui com a vontade de gravar mais uns 4 programas só desse tema. Não é sem mudar o tema, só nesse, mais uns 4 a 5 tranquilamente. Rafa, mais um. Mais um, e aproveito aí a fala pra gente já ficar o convite pra gente gravar uma segunda parte, né? Porque a gente acabou falando até muito mais dos impactos dessa edificação, dos seus efeitos colaterais, do que da sua materialidade, né? Que também dá aí outras discussões interessantíssimas aí sobre tecnologia, sobre projeto. Obrigado pela presença mais uma vez aí, gente. Valeu. É isso aí. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. Até mais.